Graça e paz, amados, amada igreja, bom estarmos juntos mais uma vez neste canal aqui da IPSAT. Todos são muito bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida e o seu coração nessa noite. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, juntos, adorando ao nosso Deus, louvando o seu santo nome, nos quedando aos seus pés em oração. Abra aí a sua Bíblia, livro de Jó, capítulo 42, verso 1 a 5. Acompanhe atentamente a leitura que eu passo a fazer, queridos. Jó 42, de 1 a 5. Diz assim a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a declaração do servo do Senhor Jó, que passou por todo aquele sofrimento. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É a experiência com Deus, é o estar na presença de Deus, é o ouvir a voz de Deus. Nesse espírito eu queria te convidar a cantarmos juntos o cântico que fala exatamente nesse tema. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Chama-se Bem Supremo. Vamos cantar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Amém. Que bom louvarmos a esse Deus maravilhoso que nos sonda e nos conhece. E esse próximo cântico é uma oração. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Que a gente possa abrir os nossos ouvidos nessa noite para ouvirmos a voz do nosso Deus. Vamos cantar esse cântico.
meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche os meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá, todo meu ser te ouvirá. Que bom, queridos, que Ele nos ouve e que o nosso coração também seja disposto a ouvir a sua voz. E nesse espírito, eu gostaria que você curvasse sua fronte. Nós vamos orar ao nosso Deus, falar com Ele. Como é bom nós nos quedarmos aos seus pés e nos gloriarmos na sua presença e a paz que Ele nos traz quando nós vamos até a sua presença. Curve sua fronte e vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Deus eterno, Deus gracioso, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos falar contigo, ó Deus, através da oração. Esse meio de graça, ó Pai, que temos nas mãos e que possamos usar, ó Pai, a cada instante, a cada dia da nossa caminhada. Nos curvamos diante de Ti, ó Pai, clamando por Tua graça e misericórdia sobre nós. Bênção, ó Pai, para o Teu povo, bênção para a Tua igreja, Senhor. A Tua bênção, ó Pai, seja estendida sobre Reverendo Gustavo, sobre o conselho da igreja, sobre os ministérios, ó Deus, sobre a cada família representada, Senhor. Abençoe com graça, com misericórdia. A Tua bênção, ó Pai, a Tua força, a Tua direção sobre os que estão nos ouvindo nesse instante, Senhor, participando aqui com a gente. Que o Senhor abençoe ricamente cada vida, cada coração, dando força, dando a Tua graça, ó Pai, sustentando, Pai, aqueles que porventura estejam, ó Pai, enlutados, doentes, encarcerados, ó Deus, sustenta, ó Pai, abençoa essas vidas preciosas, Senhor Jesus. Nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor esteja suprindo as necessidades do Teu povo, Senhor. Aqueles que estão desempregados, precisando de um trabalho, Deus, vem sustentar, vem dar graça. As situações diversas que enfrentamos, Senhor, nas famílias, nos relacionamentos, visita, ó Pai, os corações, dá a Tua graça, dá a Tua força, dá a Tua direção, ó Pai,
e o teu sustento, ó Pai, a cada dia, sabendo que o Senhor está na frente, sabendo que o Senhor cuida dos seus amados, sabendo que o Senhor sustenta e ampara, ó Deus, os seus queridos. Nós oramos, ó Pai, também pelo nosso país, pela nossa nação brasileira, para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Deus, os governantes que foram eleitos, ó Pai, o presidente, os governadores, ó Pai, dá a tua bênção, dá a tua graça, seja a tua mão, ó Pai, da tua direção, ó Pai, a dirigir essas pessoas, ó Pai, a transição do governo. Nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos as instituições, ó Pai, do nosso país. O que a nossa sociedade está passando, Senhor, colocamos diante de Ti, ó Pai, as crises, a Covid. Ó Deus, vem da graça sustentar, ó Pai, a nossa nação. Nós clamamos, Senhor, por esta bênção, ó Pai, pela Tua direção, ó Pai, sobre a nossa nação, sobre os estados, sobre os nossos municípios, nossa cidade aqui de São José dos Campos, ó Pai. Visita, sustenta ao prefeito, na Câmara dos Vereadores, as instituições aqui, ó Pai, o Teu povo que trabalha, que vive nessa cidade, sustenta da graça, dá a Tua paz, ó Pai, a esta cidade de São José dos Campos. Ó Deus, agora que vamos aprender mais da Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, tiramos lições, ó Pai, para a nossa caminhada, para as situações que enfrentamos, para os relacionamentos, para a nossa vida, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, nos guardando, Senhor Jesus. Nós louvamos, ó Pai, Teu santo nome, Te adoramos, ó Pai, em espírito e verdade, e sabemos que Tu estás presente em nós e aqui entre nós, ó Pai, com Teu Santo Espírito. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós oramos, nós Te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, amados, continuando a nossa série aí de meditações no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Convido a você para que abra lá e vamos continuar aqui aprendendo com Josafá, nessa situação tão difícil que ele passou. Aprendemos que vimos no texto, está aqui registrado, que ele teve medo e não sabia o que fazer. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Nós não sabemos o que fazer, mas aprendemos com Josafá e na sua oração diante de Deus. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E foi a primeira lição que aprendemos. Não é nenhuma regra ou alguma receita, mas posturas que devemos, diante do Senhor, na nossa caminhada, e com os nossos queridos, diante da igreja, diante da sociedade, posturas que devemos tomar para enfrentar as situações dessa vida. Aquelas que nos aparecem de sopetão, aquelas que duram um certo tempo, aquelas que talvez duram menos, mas as situações da nossa vida que muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas colocar os nossos olhos fixos no Senhor. E Josafá, diante de Deus, na sua oração, ele também reconheceu a soberania de Deus. Deus é Senhor de cada situação. Basta cada dia o seu mal, nós aprendemos com Jesus lá no Sermão do Monte. Basta cada dia o seu mal, e o Senhor escrevendo a nossa história. E quando nós cremos realmente, queridos, que Deus está cuidando, a gente tem paz. E tudo isso na presença do Senhor, porque é na presença de Deus que as coisas mudam. E Josafá, nessa oração que ele faz a Deus, nós vimos na quarta-feira passada, ele se lembrou do passado, daquilo que Deus fez para o povo.
E assim é a nossa caminhada, queridos. Olhar para trás, não como nostalgia ou saudosismo, mas olhar para trás as manifestações do Deus eterno que cuida do seu povo, que ampara o seu povo, que ama o seu povo, que perdoa e restaura e disciplina o seu povo. E hoje, queridos, abra lá, se você ainda não abriu ou acessou ali a sua Bíblia, abra lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, e nós vamos caminhar um pouquinho mais, e nós vamos ler do verso 13 ao verso 17, e tirarmos uma lição preciosa para nós aqui, nessa situação que Josafá enfrentou. Sempre lembrando, queridos, que ele buscou a presença de Deus. E é isso que nós precisamos, queridos, na nossa caminhada. Estar na presença de Deus. Vamos ler, acompanhe aí comigo, 2 Crônicas 20, de 13 a 17. Diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor ao meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha que interessante, queridos. Tudo isso aconteceu logo depois que Josafá convocou a congregação para orar, porque nós não sabemos o que fazer, ele disse, mas os nossos olhos estão fixos em ti. E aí ele relembra o passado, ele confia, né, e se entrega na soberania do Senhor, e ali eles estão orando, e de repente se levanta, né, cheio do Espírito de Deus, este homem, Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E ele disse: dai ouvidos, todo Judá e vós moradores de Jerusalém, não temais. E ele diz aqui, queridos, no verso 17, nesse encontro não tereis de pelejar. Olha que interessante. Tomai posição, ficai o quê? Parados. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assustei. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amados, a lição preciosa que podemos tirar nessa noite desse texto, desse trecho aqui, dessa história, dessa situação de Josafá, é que nós precisamos, sabe do que, meus amados, queridos irmãos? É estarmos sensíveis à voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. E queridos, quando oramos, quando estamos na presença do Senhor, porque é lá que as coisas mudam, amados. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós podemos
ouvir a Deus. Nós podemos ouvir a Deus, nós podemos ouvir o seu Espírito. Porque na presença do Senhor nós estamos sensíveis à voz do Senhor. Longe do Senhor, queridos, isso não acontece. Longe do Senhor nós simplesmente não sabemos o que fazer. E não sabemos que decisão tomar. Não sabemos que rumo seguir. E aí vem o desespero. E aí vem a vontade de desistir. A vontade de se esconder. Porque no dizer de Paulo, queridos, o Senhor nos assiste. O Espírito nos assiste aonde? Na nossa fraqueza. Nós somos fracos, amados. Nós somos fracos, queridos irmãos. E é por isso que precisamos estar na presença de Deus. Porque é na presença de Deus que nós ouvimos a sua voz. É na presença de Deus que nós nos tornamos sensíveis à voz do Espírito. E foi exatamente isso que aconteceu com esse homem aqui. Lá na congregação ele se levanta. Josafá, não tenha medo. Queridos irmãos aqui presentes, congregação toda. E diz o texto que estavam lá as mulheres, as crianças, todo mundo. Não tenham medo. E ali, ali aquele homem ouviu a voz do Espírito. É na oração, queridos. É na oração que nós encontramos a paz, que encontramos graça. É na oração que ouvimos a voz do Espírito de Deus. Sabe o que a gente precisa fazer, amados? É ouvir a Deus e calar a nossa voz. Em tantas situações da vida que enfrentamos, queridos, precisamos ficar em silêncio. Precisamos ficar em silêncio. Há um cântico que já até um pouco antigo, mas é lá dos jovens, né? Eu te busco, eu te procuro, ó Deus. Ele diz lá, no silêncio, tu estás. Assim foi com Elias, né? Naquela situação, sendo perseguido lá por Acabe e Jezabel. E ele começa a se esconder, mas Deus vai lá e fala com ele. Num cicio suave, no silêncio, na brisa. Deus fala, amados. E a gente precisa estar sensíveis à voz do Senhor. E calar a nossa voz. E calar a nossa voz. Foi assim com Jó, né, que nós lemos no começo. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas na experiência, na presença de Deus, Jó confessa lá muitas vezes os seus erros. E se arrepende. E diz assim, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, vamos estar mais sensíveis à voz de Deus. Calar a nossa voz. De repente ficar em silêncio. Não ficar no blá blá blá, blá blá blá. E querendo resolver do nosso jeito. Mas calar a nossa voz. E estar sensível à voz de Deus. Sabe o que isso significa, amados? Intimidade com o Senhor. O Salmo 25:14 nos diz assim: a intimidade do Senhor é para com os que o temem, aos quais lhe dará a conhecer o que? A sua aliança. É esse falar de Deus, é esse mover de Deus, é esse manifestar de Deus na nossa vida, nas diversas situações que enfrentamos. É intimidade com o Senhor.
no temor do Senhor. Já falamos isso aqui em outros estudos. O que é temor do Senhor? Uma definição bem básica. É um relacionamento íntimo com Deus, numa reverente obediência a Ele. Isso é temer a Deus, não é ter medo de Deus. Não é querer se afastar de Deus, como fez Pedro, né? Retira-te de mim porque eu sou pecador. Mas Jesus chama para a conversa. Vem, Pedro. Ele nega 3 vezes. Vem aqui na fogueira, aqui. Pedro, tu me amas. Ele chama para a conversa. Amados, precisamos estar sensíveis à voz de Deus. É assim que nós lidamos com as situações dessa vida. Aquelas que chegam de sopetão. A gente não sabe o que fazer. A gente tem medo. Porque nós somos fracos e Deus conhece a nossa estrutura lá no Salmo 103, né? E sabe que nós somos o quê? Pó. Então é comunhão e temor do Senhor. Queridos, e essa comunhão e esse temor do Senhor nos torna cada vez mais prontos a ouvirmos a sua voz. Eu estar sensível à voz do Espírito. Nos últimos tempos, diz lá em Timóteo, as pessoas não vão ouvir mais a Deus, porque está tanta coisa ao redor. Parece que vão ter coceira nos ouvidos e não vão ouvir mais a Deus. Sensível à voz do Senhor, à voz do Espírito. Sabe por quê, amados? Porque o Espírito fala. O Espírito Santo é uma pessoa que fala conosco. Abra lá a sua Bíblia em Atos 8, verso 29. Atos 8, versículo 29. Atos 8, 29. O Espírito Santo é uma pessoa e ele fala. Verso 29. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto dele. E ele fala aqui da passagem da Escritura, verso 34. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Falar de si mesmo ou de algum outro? Verso 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Felipe ouviu a voz do Espírito e aconteceu aqui uma conversão, né, do eunuco. O Espírito é uma pessoa, queridos, e ele fala ao nosso coração. E o que a gente precisa é exatamente isso, meus amados. Sensível. Estar sensível à voz do Espírito. Assim como foi Samuel, Deus chamando ele lá de noite: Samuel, Samuel. E ele: eis-me aqui, Senhor. E segunda vez: Samuel, Samuel. Eis-me aqui. Ele vai até o profeta. Ele fala: olha, quando chamar de novo, você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
É isso que precisamos fazer diante de Deus, amados. Deus, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero estar sensível ao que o Senhor tem para me dizer. Os céus declaram a glória de Deus, não há palavras, né? Quando olhamos e contemplamos os céus dos céus, Deus está lá falando. A gente precisa estar sensível para ouvir. E essa revelação, ela se expande para aquela revelação especial que é a lei do Senhor, que é perfeita e o que? Restaura a alma. Dá sabedoria aos simples. E seja sensível, meu amado e amada irmã, para ouvir a Deus. Termino, queridos. Esse homem, lá da congregação, porque estavam orando, ele foi sensível à voz de Deus. E Deus foi falando ao seu coração e falou para Josafá: ó, Josafá, não tenha medo. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor nos dará, vos trará. A gente precisa ouvir mais a Deus, amados. A gente precisa ouvir mais a sua voz. Estar sensíveis à voz dele. Vamos orar mais uma vez, curve sua fronte. Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração. Mas muitas vezes estamos tão avessos, ó Pai. Estamos tão longe da presença do Senhor que a gente não ouve absolutamente nada. Nos dê graça, tem misericórdia de nós, Pai, para estarmos mais perto de Ti, mais perto da Tua cruz, para ouvir Tua voz, para calar o nosso coração, para que venha a paz sem fim nos nossos dias, a cada situação que enfrentamos. Abençoe Teu povo com graça, com misericórdia, a cada coração, seja qual for a situação que esteja enfrentando, Pai. Nós não sabemos, o Senhor sabe, o Senhor conhece, mas o Senhor quer ajudar, o Senhor quer restaurar. Basta que a gente seja sensível à voz doce, terna, amável do nosso grande Deus pelo seu Santo Espírito. Guarda, abençoa Teu povo, fica conosco, nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, permitindo o Senhor juntos, mais uma vez, para louvarmos o seu santo nome e adorarmos ao Senhor. Deus abençoe, um abraço a todos.